sobre a Fábrica de Finanças. Esse é o Roberto Cleto, Guilherme Cleto, amigo pessoal e monstro aí da área de finanças. Passo a bola para você, fica à vontade. Valeu, obrigadão aí pelo convite. Me apresentando, então, a gente está em poucas pessoas, então ao longo da palestra, se vocês quiserem comentar alguma parada, tirar dúvida, enfim, aproveitem aí, porque para não ficar uma coisa só muito expositiva e não ficar chato aqui só a gente falando por uma hora. Mas me apresentando, eu faço engenharia de produção, estou no 8º período agora. Eu sempre curti a área de investimentos, de finanças, mas eu comecei a fazer direito lá atrás, não curti, troquei para engenharia de produção, tipo, nada a ver, né? Mas gostava de matemática bastante, então fui seguindo por essa área mais quantitativa. Assim que eu entrei no curso, eu já busquei participar de alguma coisa que tivesse a ver com finanças e investimentos, então eu participei do centro acadêmico lá de engenharia de produção, ajudei até a organizar a semana acadêmica lá de produção no primeiro ano de facul. E daí fui indo, né? Fui estudando, fui passando pelas dificuldades de aprender como que faz para investir, como que faz para juntar a própria grana. Então, tipo, meus pais sempre, sei lá, eles são professores universitários, não são pessoas que, tipo, nossa, são cheios da grana, mas também não passei por todas as dificuldades que às vezes algumas pessoas passam. Então, tipo, eu tive que ir atrás para conquistar minha grana, para investir essa grana. Tipo, eles nunca me deram dinheiro assim, pega aqui X reais e vai investir. Não, tipo, cara, se quer investir tua grana, trabalha, vai atrás, se vira e faz acontecer. Então isso foi muito bom, porque me deu certa maturidade para correr atrás dos meus objetivos. E então essa foi uma fase inicial ali da facul. No segundo ano eu já estudei para tirar uma certificação, porque dando um panorama geral, o mercado financeiro aqui em Curitiba é bem pouco desenvolvido, então lá em São Paulo, Rio é muito mais forte essa área de mercado financeiro. Eu já entrei no curso querendo trabalhar com isso, então eu já mirava que eu ia precisar ir para lá, então eu já tentei me capacitar ao máximo já no começo da facul. Tirei uma certificação, consegui um estágio no segundo ano já, por um fator meio inesperado até. Entrei no clube de investimento e finanças, então até acho que estava previsto para ser a palestra do clube, né? Tipo, mas enfim, eu ainda faço parte do clube, ajudo lá nas atividades, mas agora de uma forma mais passiva, assim, mais dando um auxílio na galera do que tocando as atividades. O meu primeiro estágio foi no escritório de assessoria de investimentos, então a gente lidava bastante com esse approach assim, da galera que não sabe nada e precisava ensinar o pessoal a investir, então eu também cresci e me desenvolvi bastante nesse período. Mas eu sempre quis uma área mais analítica, então eu queria estar do lado da tomada de decisão, tipo, eu queria receber a grana da galera e dizer o que precisava ser feito com aquela grana. Então no ano seguinte eu assumi a presidência do clube e logo em seguida deu boa num processo seletivo de estágio na J. Malucelli Investimentos, que é onde eu trabalho até agora, na área de análise de ações. Então, o meu trabalho lá é ficar monitorando as ações que negociam na bolsa, mais sob a ótica do negócio, do modelo de negócio, entender o que a empresa faz, se ela está dando lucro, do que ficar tradando, né, comprando e vendendo nas oscilações de mercado. Tipo, tem várias estratégias de investimento e a nossa estratégia ela é muito mais, que a gente chama de fundamentalista, né? Mas, então, passado esse ano, eu era estagiário lá em 2018, ano passado, e daí me efetivaram lá agora no início desse ano e eu saí do clube. E daí, justamente por sair do clube, tipo, passando por todo esse processo, eu senti que o público universitário sente algumas dificuldades que eu passei na hora de começar a investir e que tem muito já influenciador digital, a gente até estava falando isso aqui agora antes da palestra, que tem muito influenciador digital, tem o Primo Rico, tem a Natália Arcuri, só que eles falam, a gente até faz uma analogia que é tipo a bala de canhão, né? Eles falam para todo mundo, tipo, e atinge todo mundo, e às vezes não é tudo que eles falam que se aplica para nossa realidade. Então faltava alguém que tomasse essa frente nas redes sociais para passar um pouco dessas dores e como solucionar essas dores no meio universitário. Então foi esse o nicho que a gente encontrou e é onde a gente está atuando agora. Então nosso conteúdo ele vai tanto para o universitário que quer aprender a investir a própria grana, quanto para aquele universitário que também quer trabalhar no mercado financeiro, que é uma opção de carreira bem legal, que é pouco comentado também no ambiente universitário e que é bem, eu acho muito massa, porque tipo, passa valores de meritocracia, de trabalhar bastante e também de ser recompensado por isso lá na frente, tanto financeiramente quanto de uma forma até mais, sei lá, pessoal, assim, você trabalha com bastante gente inteligente, então é bem desafiador. Então, até me alonguei aqui, mas basicamente para vocês entenderem o porquê eu tô aqui hoje, assim, né, foi mais ou menos esse meu processo aqui dentro da facul. E agora o Gui... Se quiser. Verdade. Então, a gente é a fábrica, eu
Contando um pouquinho também, tô fazendo engenharia civil, então tô no segundo período, até tô perdendo aula de cálculo para estar aqui, mas eu priorizei, achei que seria uma experiência que agregaria muito mais para mim do que ficar lá resolvendo integral dupla. Como essa ideia que o Rob falou de, tipo, que ele via que o pessoal passava por essas dificuldades de não saber investir a grana e tal, mas que não tinha alguém que falasse diretamente para um público próximo, ele me chamou no início desse ano pra gente tocar a fábrica. Então, ele julgou que ele não ia conseguir fazer tudo, porque ele já tinha, tipo, né, bastante coisa, e eu, como tinha habilidade de mexer no Photoshop, eu sempre gostei de editar vídeos e tal, e eu me interessei bastante por essa parte do marketing digital. Então, ele me chamou pra fazer a fábrica, né, pra gente fazer essa parceria e conseguir passar esse conteúdo pra galera da melhor maneira possível. Então, no começo do ano a gente fez um curso de marketing, a gente comprou e, né, tipo, viu as estratégias que a gente deveria usar para atingir o máximo de pessoas e daí, por conta disso, tipo, eu tô, né, sempre estudando e tô gostando de fazer isso nessa parte da fábrica. E aqui na facul também, contando um pouquinho, eu participo da Alcance ali, não sei se alguém aqui participa da EJEC, Empresa Júnior, ou já participou. Tem alguém aí? Não? Ah, legal, então. Então eu também vou contar um pouquinho das experiências que eu tive com a Empresa Júnior, como que isso me agregou, tipo, nas partes de processo seletivo, tipo, os insights que eu tirei, as dicas que eu pude pegar quando eu fui fazer isso. Então tudo que eu consegui extrair lá, que eu usei e que deu certo, eu vou passar aí um pouco pro pessoal, que eu acredito que se aplica em vários, né, tipo, vários processos seletivos, não exclusivamente para coisas acadêmicas, como as empresas júnior ou iniciação científica, mas para geralmente qualquer processo seletivo você consegue utilizar as dicas que eu vou dar aqui. Então, por fim, para finalizar essa parte inicial, por que fábrica de finanças, né? Então, no curso de produção a gente vê muita parte de indústria, chão de fábrica, então fábrica é uma parte da minha vida e a finanças e os investimentos são a outra parte, as minhas duas paixões aí, vamos dizer. Então, unindo as duas coisas, por isso que a gente deu esse nome. Então, a gente tem a página lá no Instagram, quem quiser seguir a gente lá, é Fábrica de Finanças _, e a gente posta bastante coisa, todas as artes aí quem faz é o Gui, então, que nem ele falou, tipo, eu não conseguiria fazer isso aqui tudo, ainda mandar os stories que eu tento mandar todo dia, tipo, seria muita coisa, mais trabalho, mais facul, então, em 2, viabilizou o projeto. E é isso aí, então vamos começar. Tem bastante conteúdo, então eu vou tentar dar uma corrida aqui para não passar do tempo. Mas qualquer dúvida podem parar, perguntar e vamos fazendo essa interação. Então o primeiro passo que eu aprendi ao longo desse processo aí na área de investimentos é que existe o ciclo de enriquecimento. Na real, o ciclo de enriquecimento é um método daquilo que eu apliquei ao longo desses anos e que é uma coisa autoral. Então, tipo, eu não peguei isso aqui num livro nem nada. Tipo, isso aqui é fruto de erros e acertos que eu fiz ao longo desses últimos anos. Então, o ciclo do enriquecimento, ele é um ciclo porque ele sempre se repete, né? E eu vou falar aqui para vocês das etapas dele. Então, a primeira delas é acumular. Sem ter dinheiro na mão, você não consegue investir. Então, basicamente, você ganhar mais e gastar menos, né? O segundo passo é estudar. Depois que você tem a grana, você precisa entender o mercado. O que eu vou fazer com esse dinheiro para poder investir essa grana? Então, você precisa ter um conhecimento básico e estudar aqui não é só ler livro, pode ser uma coisa prática, né? Pega e assiste um vídeo no YouTube, faz um curso, assiste uma palestra da Fábrica de Finanças, segue a página, esse tipo de coisa. Planejar. Então, se você também tiver a grana, tiver o conhecimento, mas você não sabe para que você está juntando, para que você está investindo, não adianta nada. Então, você tem que ter uma meta, um objetivo bem definido, para que isso te motive e te deixe sempre instigado a continuar naquele objetivo, porque às vezes poupar faz parte, né? Tipo, é um sacrifício que a gente acaba fazendo em alguns momentos. A gente deixa de fazer uma coisa para poupar lá para o futuro. Então, o planejar é importante para te manter motivado e não te deixar desanimado em alguns momentos, porque isso vai acontecer. Depois que você fez as 3 primeiras etapas, você vai investir. Então, é realmente abrir uma conta em corretora, entrar lá no site, fazer as transferências, fazer todo o trâmite burocrático. Então, tem essa parte operacional e depois tem a parte de tomada de decisão. Então, agora eu estou com o dinheiro na conta, tem todos os produtos aqui, eu tenho conhecimento e agora, dentro disso aqui e dentro dos meus objetivos, o que eu vou escolher? Tem fundo, tem tesouro direto, tem ações, como é que eu vou montar uma carteira que
tenha todas essas classes de ativos, quantos por cento eu vou colocar em cada classe. Então essa é a parte do investimento, que é tanto análise quanto operacional. O acompanhar é depois que você fez essa tomada de decisão, você fazer um monitoramento das suas aplicações para ver se elas estão performando de acordo com aquilo que você achava que ia acontecer. Então, estão rendendo bem? Não estão? Se não estão, por que isso está acontecendo? E tentar fazer esse processo investigativo e ativo para você estar sempre sabendo por que a tua carteira está rendendo ou deixando de render. E o avaliar seria parecido com acompanhar, mas é uma parte mais final do processo. Então, lá perto de você, por exemplo, resgatar um dinheiro que você reservou para fazer uma viagem, você conseguiu que aquele recurso, que aquele planejamento que você fez fosse eficiente para que você conseguisse fazer a viagem com aquele planejamento que você fez e com aquela poupança que você realizou? Se sim, ótimo, né? Você estava certo, você fez tudo o que precisava e, pô, é um bom sinal. Tipo, você merece até uma recompensa por isso, às vezes. Às vezes você poupou mais do que deveria e vai sobrar ali uma graninha. Você pode até gastar essa graninha como uma forma de recompensa para você se manter motivado. Ou no caso de não ter dado certo também, tipo, avaliar para ver o que você errou para que você não cometa esse erro novamente nesse processo de aprendizado. Então, e aqui a gente volta para acumular. Então, a gente vai fazer isso aqui a vida inteira, né? É uma coisa simples, mas que eu acho que deixa bem visual e deixa um pouco mais claro na nossa mente assim, o que a gente precisa fazer. Então, agora passando para a parte de investimentos mesmo, que eu acho que é a maior curiosidade da galera aqui, né? Entender um pouco mais sobre os produtos e como dar esses primeiros passos. Alguém aqui já investe? Já tem conta aberta em corretora? Poupa uma grana? Ainda não? Já? Legal. Mas todo mundo tem vontade, né? Quem tem vontade de aprender a investir, começar a ganhar uma grana, legal. Então eu vou dar essa introdução aqui. Só tomar uma aguinha aqui. Esse tempo aí é foda. Verão, inverno, tudo na mesma semana. Então, basicamente, a gente tem duas grandes classes de investimento, né? A renda fixa e a renda variável. Vamos começar pela renda fixa. Na verdade, dando um panorama, a renda fixa é aquela classe de ativo em que os ativos financeiros têm uma regra de retorno bem definida já no momento que você faz a aplicação. Mas não necessariamente que você sabe quanto que é o volume financeiro que você vai ter ao você resgatar aquela aplicação, porque existem títulos que, por mais que seja renda fixa, eles vão variar o quanto que você vai receber lá no final. Então é importante ter isso em mente para não tomar nenhuma surpresa. Na renda variável, você não tem essa previsibilidade, você não sabe qual que é a regra de retorno, você pode ter retornos muito grandes e você pode ter perdas, às vezes até maiores do que o capital que você colocou lá. Então, mas a ideia não é assustar, né? Ainda mais quem está começando. A renda variável, no passado, ela foi muito hostilizada, né? Muito vista como um cassino, e hoje, por esse papel de educação financeira que esses grandes influenciadores têm feito, a gente percebe que ela já está sendo mais aceita pelo público em geral, o que é muito bom. Para o país como um todo, para o mercado financeiro como um todo. Então agora vamos falar sobre alguns ativos aí de renda fixa. Alguém já conhece Tesouro Direto? Sabe o que significa? Mas alguém pode explicar o que é o Tesouro Direto? Você empresta dinheiro para o governo? Exato. Exato, isso aí. Então o governo ele tem uma dívida e ele precisa sempre financiar, tipo, sempre tá rolando essa dívida, né? Ele tem que pagar quem comprou ela lá atrás e daí ele lança novos títulos para pagar a dívida de quem está recebendo agora e assim sucessivamente. Então o Tesouro Direto é uma plataforma de negociações de títulos públicos que o governo faz a emissão para a pessoa física. Então a gente entra lá, tipo, no site do Tesouro Direto, consegue consultar as taxas, quanto que está pagando cada título. Pode falar. Lembrando também que o emitir títulos públicos serve como política monetária, para controlar a quantidade de moeda dentro da economia. Também. Exatamente, bom ponto. Controlar a inflação, exatamente. Até nem vou entrar tanto no ponto, para não estender, mas é verdade. Você pode controlar a inflação fazendo novas emissões ou comprando os títulos que já estão no mercado, né? Tipo, enxugando essa liquidez que existe às vezes. Então, para a gente também não perder muito tempo, existem três classes básicas de títulos no Tesouro Direto. Eu vou falar da menos arriscada para mais arriscada. Então, a menos arriscada é o Tesouro Selic, que vai acompanhar a taxa Selic. Alguém viu alguma coisa sobre Selic essa semana aí? O que aconteceu com a taxa Selic? Alguém? Isso.
estava em 6, né, e foi para 5,5. Então, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, ela que vai dar um norte, ela é definida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, e ela é como se fosse um balizador das taxas que vão ser negociadas no mercado. Então, para a gente também não estender muito esse assunto aqui. Mas o Tesouro Selic, então voltando, é o título que vai te pagar essa taxa básica de juros. E ele, se essa taxa sobe, esse título acompanha essa alta e passa a pagar mais. Se essa taxa cai, como aconteceu agora, esse título vai pagar menos para quem aplicar nele a partir de agora. Ou para quem até já tinha, ele vai pagar menos porque é uma taxa diarizada. Então essa é a primeira modalidade de título, é o Tesouro Selic. A segunda é o Tesouro IPCA+. Então o IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação que mede o poder de compra, né? A perda do poder de compra da população. Então o IPCA+, é um título que tem a estrutura que ele te paga IPCA mais X, ou seja, se o IPCA foi 5% e o X ali é 5%, ele vai te pagar, na média, aí, 10% naquele ano específico. Ele vai sempre corrigindo a inflação, ou seja, teu poder de compra está sempre preservado. Por que ele é mais arriscado que o Tesouro Selic? Porque naturalmente existem oscilações das taxas dos títulos que são negociados, e se você fizer o resgate antecipado desse título, você pode até ter perdas de recurso financeiro, assim como você pode ter ganhos maiores do que aqueles que você previa. Então ele é um pouquinho mais arriscado por conta disso. Se você segurar até o vencimento do título, daí está tranquilo, você vai ter aquela taxa que você contratou mesmo no momento da compra. E a terceira classe é o tesouro pré-fixado. Então o pré-fixado é o mais simples de entender, porque é uma taxa fixa, tipo ali 10% ao ano, e vai render aquilo ali até o vencimento. Mas ele é mais arriscado porque, assim como o tesouro IPCA+, se você resgatar antes, você está exposto às taxas e às oscilações do mercado. E como é uma taxa fixa, se a inflação subir muito, os novos títulos que vão ser emitidos com uma taxa mais alta. E daí você tinha um título com uma taxa menor, então significa que no mercado esse título vale menos, né? Todo mundo vai querer segurar na mão um título que tem uma taxa maior, não que tem uma taxa menor. Então você corre esse risco da inflação. Assim como o contrário também vale. Tipo, se a inflação se a inflação cai, você pode ter ganhos porque você está segurando um título pré-fixado numa taxa alta, e essa taxa alta não está mais no mercado, só tem taxas mais baixas que estão sendo emitidas agora, que é o que aconteceu aqui no Brasil nos últimos anos, né? A gente tinha a taxa Selic lá em 14% e agora ela está em 5,5%. Então quem comprou os pré-fixados lá de trás, da época da Dilma, lá 2016, tem títulos na carteira rendendo muito, e esses títulos não existem mais no mercado. Então é interessante, dá para ganhar dinheiro só nessas especulações aí também. Tem gente que vive disso. Os CDBs são os... Alguma dúvida aí sobre o Tesouro Direto? Tranquilo? Então, os CDBs são a próxima classe. Aqui a gente indo também em termos de perfil de risco, os títulos públicos são os mais seguros, né? Porque o risco é você tomar um calote do governo, que é muito difícil de acontecer. O CDB é um título emitido por uma instituição bancária, então o banco ele capta de um lado, emitindo um CDB, pagando, sei lá, 0,5% ao mês, e ele empresta na outra ponta, cobrando um juro de cheque especial de 13,5% ao mês, 14% ao mês. Então é assim que ele faz dinheiro. A diferença dessas duas taxas é o spread, e é assim que ele ganha grana. Por isso que os bancos são uma das ações que mais rendem na bolsa, né? Que mais dão retorno, porque tipo, é absurda essa diferença. Ela está reduzindo, mas com o passar dos anos, mas ela ainda é muito grande aqui no Brasil, comparado com outros países. Então assim que funciona o CDB. Ele tem um nível de risco maior, só que aqui no Brasil a gente tem uma instituição chamada Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Então até o volume de R$250 mil, se uma instituição financeira quebra e ela é participante do FGC, o FGC vai lá e ressarce todo o valor que você tinha aplicado naquela aplicação, por CPF, por instituição, até o valor de R$250 mil. Então, acredito que seja a realidade da maioria aqui, né? Assim como é a minha, ninguém tem mais do que isso ainda para aplicar. E então a gente, por mais que às vezes seja um banco um pouco mais arriscado, se houver uma quebra, o FGC vai lá e paga, e isso realmente acontece, tá? Não é tipo conto de fadas. Quando quebra a instituição, em até 30, 60 dias o FGC vai lá e ressarce a galera, que é muito bom, te deixa mais seguro. E ali por último, é a LCI e a LCA. A LCI é a letra de crédito imobiliário e a LCA é a letra de crédito do agronegócio. Então são títulos que têm lastro
a LCI em imóveis e a LCA em saca de soja, em produtos do agronegócio. Eles têm isenção tributária, o que também é excelente, só que, então sempre vale a pena fazer a conta, e o CDB não, então sempre vale a pena fazer a conta para ver se o CDB com imposto rende mais líquido ou se a LCI e a LCA sem imposto rende mais líquido, porque eles sempre vão ter uma disparidade de taxa natural por causa dessa questão do IR. Renda variável, então aqui são algumas empresas que eu citei que a galera às vezes daqui do Poli faz estágio, né? Quer falar? Só uma colocação na renda fixa, tem um quarto grupo que é bem importante para nós, que é as debêntures. Exato. Título emitido por empresas, para captação de recursos de empréstimo. Sim. As debêntures não têm garantia do fundo, mas geralmente tem uma taxa de retorno maior. Isso, exatamente. Numa carteira mais arrojada de renda fixa, você pode colocar uma debênture. Eu não coloquei justamente por isso, porque como às vezes a gente está iniciando, você não quer colocar um título que se a empresa quebrar ou ela deixar de te pagar, você não tem nenhuma garantia. Mas justamente, na própria renda fixa, você pode ter uma carteira mais arrojada que te paga um retorno maior do que todos esses três ali. Boa. Na renda variável, tipo, a galera aqui do Poli geralmente faz estágio nessas empresas aqui, né? E o que é massa da renda variável? Você pode ser o chefe do teu chefe, né? Eu falei isso numa palestra, eu achei legal de falar de novo. Porque, porra, tipo, quem é o chefe do teu chefe? Tipo, é o chefe, é o gerente, é o diretor e é o cara lá na ponta, lá em cima é o acionista. O acionista é o chefe de toda essa galera aqui. Então, tipo, você é o estagiário, só que se você tiver ações da empresa e todo mundo aqui performar bem, entregar resultado, você tem uma participação nos lucros, que são os dividendos. Ou o preço da ação vai subir fruto do bom trabalho que está sendo feito por todas essas pessoas. Então, é um fato bem legal. Outro ponto também é que... Agora me fugiu. Enfim, deixa eu tomar uma água para ver se eu lembro. É que tem tanta coisa que dá para falar de ação que... Lembrei. Quando eu comecei a estudar ações, investimentos, lá em 2016, a corretora que cobrava a corretagem mais barata para cobrar ações era tipo 15 pila, acho que era XP até. Na época era ainda menor, né? Hoje é um grupo, uma corretora gigantesca aí. E o que inviabilizava muito, né? Tipo, imagina que você tinha R$500 para investir, queria investir na bolsa, você ia pagar 15 para comprar ações, mais 15 para vender. Tipo, inviabilizava. O teu dinheiro precisava render aí bastante só para compensar esse custo. Hoje em dia tem corretoras que não cobram taxa. Porra, é excelente, né? E viabiliza você comprar ações também em lotes menores. Então existe um mercado fracionário que você não precisa comprar as ações em lotes de 100, como é normalmente no mercado. Então você pode comprar tipo, em lotes de 10, ou às vezes até em lote de 1. E com, sei lá, R$50, às vezes você consegue comprar 5 ações de uma empresa. E daí viabiliza também de você ser sócio dessas empresas. E por que é legal de ser sócio dessas empresas? Porque, porra, pensa, tipo, quem é a galera que tá tocando a Ambev, quem é a galera que tá tocando o Itaú. Tipo, cara, são, porra, as mentes mais brilhantes do país, assim, né? A galera mais, porra, fora da caixa. Uma empresa super consolidada, que tem uma história, tem uma expertise, às vezes tem um monopólio, ou um oligopólio, como é o caso da Ambev, né? Tem que vender cervejaria para comprar outra, porque o CAD não deixa ela comprar mais cervejaria. Então, é muito massa ter essa questão de a gente poder fazer parte disso, né? De ser democrático. Por mais que às vezes tenha uma crítica, né, ideológica, tipo, o mercado de capitais, não sei o quê, com pouca grana você já pode ser sócio dessas empresas. Então, é uma coisa muito boa. E a gente tem aqui na renda variável, que também vale falar, os fundos imobiliários, que são, às vezes, o processo de transição da renda fixa para a renda variável ocorre a partir dos fundos imobiliários. Porque eles negociam como uma ação na bolsa, tem o código lá, só que eles têm a característica de ter a obrigação. O que é um fundo imobiliário? Né? É um fundo que compra participação em imóveis. Então podem ser escritórios, lajes corporativas, galpões logísticos, enfim, agência bancária. Tem várias modalidades de fundos imobiliários. E eles têm a obrigação de distribuir 95% desses aluguéis mensais para os cotistas. Então, o que também é um ótimo ponto, porque todo mês você tem a certeza de que 95% daquilo que o fundo recebeu vai cair na tua conta, tipo, pingado ali certinho, isento de IR. Então, justamente por isso que ele é menos volátil, né? Porque você tem essa previsibilidade desses recebimentos todos os meses. Então, naturalmente, o preço vai oscilar menos. É uma transição aí mais suave para quem não quer ir para as ações hardcore aí logo de cara.
E o que são os fundos de investimento? Eles são entidades que vão aplicar nas duas classes de ativos e montar uma carteira ali baseada naquilo que eles julgam que é o mais eficiente, baseado na política, na verdade, que o fundo se propõe a fazer. Então hoje lá na JMOL-CEL é com isso que eu trabalho num fundo de investimento, é uma gestora de fundos de investimento e faz parte do meu papel olhar essas empresas aqui para ver qual delas está performando melhor, tem uma melhor perspectiva e propor isso para o gestor decidir se realmente essa ação vai performar ou não e colocá-la no fundo ou não. É uma atividade bem legal, eu acho bem interessante. Inclusive tem várias empresas do setor químico, né, na bolsa, isso é bem legal. Então, para a gente fechar, quanto que a gente está de tempo aí? Só para ter uma ideia. Falta 30? Tá. Então, vamos correr. Mas... Então, o que é renda fixa? Reserva de emergência e preservação de patrimônio. Ninguém vai ficar rico só investindo em renda fixa, isso é fato. Então, vai muito da ambição de cada um, né? Às vezes, pô, eu quero ficar de boa, ter uma aposentadoria tranquila lá. Tem gente que quer andar de Camaro, andar de Ferrari. Então, daí tem que tomar um pouco mais de risco e pensar numa filosofia de longo prazo, que não é natural que você não vai ter resultados imediatos na bolsa, mas se você está visando a acumulação de patrimônio, você precisa ter uma parte do seu patrimônio em renda variável. Eu costumo dizer aqui que a gente é jovem, a gente precisa tomar esse risco. Então, muito influenciador digital também diz, tipo, cara, vai aos poucos, não sei o quê, entende. E eu concordo, mas eu acho que eles meio que falam isso demais, assim, a gente precisa estar mais exposto a tomar risco. Vamos pensar assim, cada um tem a sua realidade, né? Em termos de quanto pode poupar e de quanto está ganhando. Mas se a gente perder R$500, R$200 ou R$1.000 hoje, cara, a gente trabalha mais 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano e recupera essa grana e bora pra frente. Lá na frente, quando a gente tiver família, filho, conta para pagar, aluguel, alguns aqui, acredito, até já tenham essas responsabilidades, tipo, o jogo já começa a mudar um pouco, né? A gente já tem que pensar, tipo, que existem pessoas que dependem da gente e daí a nossa disposição ao risco diminui bastante. E às vezes é nesse momento que a galera se toca de que precisava ter investido em renda variável lá atrás. Então a gente já tendo essa noção hoje, é um passo à frente que você está da maioria das pessoas. E aqui falando então da estrutura operacional, hoje tipo, é inviável a gente pagar TED bancária ou tarifa de conta de banco, porque existem bancos digitais que já oferecem um serviço gratuito excelente, como o Inter e o Nubank. Eu uso os dois, tem gente que prefere um, tem gente que prefere outro. O Inter dá uma solução mais completa e o Nubank eu acho que ele tem algumas medidas tipo, mais práticas, tipo a conta lá que rende automático, né, a Nuconta. Só que o Inter tem mais opções de produtos, ele é quase que uma corretora integrada no serviço bancário digital ali. Então também está com uma proposta bem interessante. Por isso até que as ações do Inter subiram pra caramba aí nos últimos meses. Então naturalmente, você vai depositar a grana na conta, você pode emitir boleto, cai a grana na conta do banco digital, faz um TED para a corretora. Essas são as que eu uso hoje. Uma mais especializada em ações, a Clear não cobra corretagem de ações. A Orama tem tipo, mais de 300 fundos lá, então tem várias opções para você fazer uns filtros e ver qual fundo se adequa mais ao teu objetivo. E a Modal tipo, tem um pouco de tudo, assim. Então, renda fixa ela é bem forte também e tem umas aplicações de renda fixa com volume mínimo mais baixo, o que também é muito bom para nossa realidade, né? Não adianta eu botar aqui, não, corretora XP, tá, aplicação mínima para renda fixa, R$10.000. Pô, tipo, de que adianta eu abrir conta numa corretora dessa, né? Não é a minha realidade hoje. E a corretora é quem hospeda os produtos financeiros. Então, um banco que emitiu um CDB, ele vai ligar lá na Modal e falar, ó, eu preciso que vocês disponibilizem meu CDB na plataforma de vocês. Por isso os caras vão falar, beleza, só que você vai deixar uma taxinha com a gente. E o cara, não, beleza, tranquilo. E daí o CDB está aqui disponível para quem está desse lado aqui poder aportar nesse CDB aqui. Então é mais ou menos essa dinâmica que funciona. E também tem o home broker, que é onde você negocia as ações dentro do ambiente da corretora, pode comprar ações e fundos imobiliários. Então, vou dar uma corrida aqui. A gente falou do ciclo do enriquecimento e falou de investimentos. Para que a gente possa aplicar tudo isso que eu falei agora, a gente precisa ter dinheiro, né? Não tem como fazer isso sem já ter uma grana. E existem várias formas de ganhar dinheiro. Até a gente encontrou um post no Insta esses dias, que a gente até não compartilhou ainda, mas vamos compartilhar na página. Essas são 50 formas de ganhar dinheiro sem precisar botar dinheiro para começar a ganhar. Tá lá já? Já tá. Cara rápido aí, ó. Falei que sem ele não conseguiria fazer a página.
Então, pô, tem muita forma de ganhar dinheiro, né? Como que eu fiz? Eu dava aula particular de matemática e física, até o Ernest fazia isso também, né? Tamo junto. E que outra forma? Eu tinha pensado mais uma forma. O marketing digital. Então, o marketing digital hoje, cara, tá bombando, assim. A gente vê muito pouco a galera falando disso aqui no Poli, aqui em Curitiba, e tem muita gente ganhando dinheiro com marketing digital. O que é marketing digital, né? Dando uma explicação voando aqui. Vai ter um produtor que vai criar um produto digital, pode ser um curso ou e-book, e esse cara, se ele vender esse produto digital na internet, ele ganha uma receita. Existe também um afiliado, que é o cara que não tem o know-how do produtor, mas ele tem uma audiência. Então ele vai pegar o produto do produtor, ele vende para as pessoas que são a audiência dele e ele recebe uma comissão por essa venda. Já tem, pelo link ali que ele gerar, ele consegue saber que foi daquele afiliado que o curso foi vendido, e assim os dois recebem grana. E tem a terceira entidade, que são as plataformas que hospedam esses cursos e esses infoprodutos que também estão tirando uma grana, tipo Hotmart, Monetize, e são startups assim que estão bombando. Então é uma opção legal porque é algo que dá para encaixar na rotina, né? Você não precisa cumprir um horário e você consegue escalar o negócio. Então você pode criar uma página, ter uma audiência, e com isso você pode fazer o mesmo trabalho de stories, o mesmo trabalho de posts que a gente faz para uma pessoa ou para 10 milhões de pessoas, é o mesmo, né? Então permite que você futuramente também venda como afiliado, como produtor e tire uma receita legal. Mas, como a gente está no ambiente universitário, o meio mais comum, né, que a galera quando a galera começa a ganhar grana é através do estágio. Então é o que a gente vai explorar mais aqui. Para conseguir um estágio, alguém aqui já faz estágio? Ou está atrás? Já? Aonde vocês estão estagiando? Banco do Brasil. Banco do Brasil. Nossa, você? Novos Aires. Uma empresa chamada Novos Aires. Do que faz, assim? Produção de enzimas. Legal. Massa. Então, curtindo, assim, experiência, aprendizado, ganhando uma grana. Exato. Então, é o caminho natural que a gente acaba seguindo aqui na facul, né? E a gente vai passar aí 3 pilares para quem quiser conseguir estágio, como fazer isso de uma maneira mais rápida e mais eficiente. Então, o primeiro passo é o passo da capacitação. Então, o que é capacitação? É você ter um currículo bom, né? Você ter experiências e ter conhecimentos que vão agregar para aquela empresa na hora que você se candidatar. E aqui tem alguns pilares aí da capacitação que eu acho que são fundamentais. Você ter um bom rendimento acadêmico, é uma coisa que a galera diz, né? Nota na facul, às vezes não serve para nada e tal. Se você tem uma nota boa, você pode mostrar, né? Então, não é que não serve para nada. Serve para quem tem um desempenho legal. Então, eu acho que passa uma credibilidade quando você vai fazer uma entrevista ou se candidatar num processo. Cursos presenciais online, só depende de você, né? Você pode comprar um curso, pode assistir um curso gratuito, tem várias plataformas, Coursera, EDX, tem várias plataformas online que também disponibilizam cursos. Tirar certificações, então na área da engenharia química eu não sei se existe alguma certificação específica, assim, para atuar na área. Tipo, na produção lá tem, sei lá, o Green Belt, o Black Belt. Na área financeira tem as certificações da Ambima, CPA 20, o certificado de especialista. Então, é um título que te dá atesta que você tem aquele conhecimento, né? É legal de agregar para o currículo também. Entidades acadêmicas, então, centro acadêmico, atlética, liga de investimentos, iniciação científica, empresa júnior, enfim, são coisas legais de fazer nesse ambiente de facul. E experiências profissionais. Então, que nem dar aula particular não é uma experiência voltada para tipo, nada que eu fiz na vida, mas mostrava que eu estava fazendo alguma coisa, queria tirar uma grana, então acho que também conta. E também agrega. E processo seletivo é o próximo pilar. Daí agora eu vou passar a palavra para o Grande aqui, que vai falar um pouquinho sobre o processo seletivo. E assim, eu já passei alguns processos seletivos, a gente conversou muito sobre isso nesses últimos anos que o Gui fez alguns, né? Passou principalmente agora no da Alcance, da empresa Júnior, então acho que é massa ele falar porque ele passou por isso na pele há menos tempo do que eu. E daí ele tem mais o skin in the game ali para compartilhar com vocês. Então, aqui para a parte de processo seletivo, vou passar mais ou menos como é que foi tipo, os processos mais ou menos estão seguindo essa linha de raciocínio assim, né? Então, a primeira coisa que geralmente o pessoal pede numa inscrição online ou num formulário assim, é o teu currículo. Então, algo que a gente julga assim, que é muito importante, é tipo, ele ser resumido e conciso em uma página. Então, geralmente tem gente que tipo, gosta de detalhar tudo que fez e fica um currículo muito extenso. E isso, tipo,
não é o objetivo do currículo, é você chamar a atenção do entrevistador para ele, né, chamar você para a próxima fase. Então, tipo, você tem que dar ali alguns tipo, mostrar em forma de tópicos, assim, geralmente, e despertar a curiosidade dele, falando, tipo, eu fiz isso, mas você não dá todos os detalhes do que você fez para você ter isso como carta na manga para falar isso melhor para ele depois, numa fase mais para frente. Então, há uma página do currículo por conta disso. Então, os tópicos que devem abordar o currículo são a formação acadêmica, então, né, geralmente o curso que você está fazendo e essas coisas, daí na escola que você fez e tal, cursos de certificações, então coisas extras que você participou e conseguiu tirar, também agrega muito, bom botar. Daí atividades acadêmicas, então entra aqui a parte de liga, de empresa júnior, iniciação científica, mostra que você está engajado no teu propósito de se capacitar. As experiências profissionais que você teve, então se você, né, já trabalhou com aquilo ou com algo parecido, colocar isso, que a pessoa que está te recrutando vai ver que você já teve tem algo para agregar com ela, tipo, e que você não está perdido nessa jornada. E habilidades e resultados. Então, às vezes, se você tem uma nota muito alta numa matéria que é muito difícil, que o pessoal geralmente tem dificuldade, ou se você, sei lá, mandou muito bem na redação do Enem, tirou lá 960 mil, tipo, você põe lá, o cara vai ver, tipo, é um diferencial, é algo que o cara mostrou que ele se esforçou bastante e conseguiu atingir aquilo. Então, também é um tópico legal. E daí aqui é, tipo, dentro desses tópicos, você geralmente, dependendo da tua, né, da onde você tá, assim, na tua caminhada como estudante, né, como aqui todo mundo você vai ter, tipo, tido mais, tipo, algumas experiências dessas vão contar mais do que outras. Então, por exemplo, se você ainda não teve experiência profissional, mas você já participa de uma atividade acadêmica, você coloca isso lá pra cima. Então, você, tipo, botar isso por ordem de prioridade dentro do tópico e não por uma ordem, tipo, cronológica, que às vezes o entrevistador, né, vai ler ali, tipo, vai ser um pouquinho melhor dele entender do que a ordem que você fez as coisas, mas se for por ordem de importância, ele já vai ter um impacto maior na hora que ele lê aquilo bem no começo do teu currículo. Então, deixar dessa forma em ordem de importância. Daí, geralmente também pedem um vídeo de 2 minutos de você geralmente contando a tua história um pouquinho e por que você gostaria de entrar na empresa. Então, as manhas que eu passo para vocês e que eu utilizei quando eu participei do processo da empresa júnior, né, agora no começo do ano, foi tipo, eles pediam lá, por que você quer entrar na Alcance, né, que é a empresa júnior de engenharia civil, e tipo, um pouquinho da sua história, por que você quer entrar lá. Então, eu peguei, tipo, pensei isso, eu não liguei a câmera e saí falando que eu né, tipo, deu na telha, assim, eu, tipo, estruturei isso num bloco de notas, assim, no celular, pensei bem, então, pra falar um pouquinho, tipo, qual foi, né, entrando já nesse tópico aqui. Então, tem uma história pra contar, tipo, tem a jornada do herói, né, tipo, você saiu de um ponto que você, sei lá, tava, né, passando uma dificuldade, tipo, tomando, sei lá, não tava gostando do que você tava fazendo, aí você passou por um processo e atingiu o ponto que você venceu as suas dificuldades e você chegou ali, e agora entrar para essa entidade acadêmica, para esse estágio, vai ser o próximo passo na tua jornada. Então, contando um pouco do que eu fiz, tipo, eu tava, né, saindo do ensino médio, então, no segundo ano, quando eu tava, eu, tipo, comecei a me interessar por essa área de empreendedorismo e tal, e eu via que eu não tinha, tipo, muitos amigos com quem eu pudesse conversar, assim. Então isso era uma dificuldade, eu não tinha gente para falar sobre e não tinha, tipo, muita abertura lá dentro da escola. Então, por conta disso eu foquei muito em estudar para o vestibular e passar, porque eu sabia que aqui dentro existia o cenário de empresa júnior. Então, eu tinha alguns conhecidos que já tinham participado e já tinha visto, assim, tipo, em foto do Insta e tal, e falado um pouco com eles, que era, tipo, uma experiência muito legal que eu gostaria de ter. Então, eu contei essa jornada, tipo, eu não tinha gente para conversar, passei a estudar um pouco e participar de, né, tipo, eventos e entrar nesse ramo, assim, de, tipo,
aprender um pouco sobre empreendedorismo para poder entrar aqui e, tipo, ter o, né, estudar para o vestibular e entrar com o foco, tipo, em entrar numa empresa júnior logo no começo. Então, você ter uma história, você usa o gatilho mental, não sei aqui se alguém conhece gatilhos mentais e tal, tipo, você, né, gatilho mental, tipo, só para quem não conhece, é algo que você usa para a pessoa facilitar o processo de decisão dela. Então, se você usa isso, tipo, todo mundo gosta de ouvir uma história, e você sempre quer ouvir, tipo, a história até o final, né, como que aquilo terminou. Então, se você conta uma história da sua trajetória bem, você vai manter o cara ali ligado no teu vídeo, e isso ajuda também para ele, tipo, lembrar de você, né, porque provavelmente ele vai ver, tipo, milhares de vídeos, então, você tendo essa trajetória bem definida é um ponto bem positivo. E o último ponto é para você treinar e gravar vários e mandar só o melhor. Então eu também fiz isso, eu, tipo, botei a câmera, como era de 2 minutos, às vezes eu começava, travava, tipo, ficava vídeo de 5 minutos, eu, porra, não, tem que, tipo, arrumar, tá ligado? Então, fazer a parte chata de ficar regravando, mas até sair algo que você realmente goste e, tipo, fala, não, isso aqui vai agregar para eles quando eles verem. Então, daí a próxima parte do processo seletivo, geralmente uma dinâmica em grupo, ou às vezes parte direto para a entrevista, mas no meu caso eu participei da dinâmica em grupo. Então, o primeiro passo que eu fui atrás é, tipo, se você tem algum conhecido ou alguém que já participou da entidade que você está entrando, seja ela empresa júnior, ou às vezes até algum estágio mesmo, pergunte para a pessoa, tipo, não tenha medo de ficar, será que eu tô meio que, tipo, trapaceando, né? Porque vai ter gente que não vai ter acesso a essa informação. Então, às vezes você pode fazer isso de maneira bem descontraída, tipo, na cervejada, você pega alguém lá, encontrou o cara que participa da empresa júnior, e fala, tipo, fala um pouquinho como é que funciona a dinâmica de vocês tem que fazer o que lá, tipo, eu vou, né, como que eu vou ser avaliado mais ou menos, tipo, você vai ter um panorama geral para você não chegar lá no escuro, sem saber nada o que você vai fazer, tipo, isso gera um pouco de alívio para você, e acho que agrega até mais na parte psicológica do que na parte, tipo, de não, já vou planejar o meu pitch aqui, essas coisas, tipo, para você ficar um pouco mais tranquilo. E outra parte é, tipo, geralmente as empresas valorizam o trabalho em equipe e, né, essa parte de, tipo, a dinâmica em grupo está ali geralmente para avaliar se você sabe trabalhar em equipe e não passa por cima dos outros. Então, uma manha que, tipo, geralmente o pessoal fala que desclassifica, né, tipo, alguém é quando o cara é muito bom, as ideias dele são boas às vezes, mas ele não deixa os outros falar, tipo, ele quebra todo mundo, o raciocínio de geral para, tipo, ficar só na ideia dele. E às vezes surgem outras ideias boas que poderiam ser utilizadas. Então, é nesse sentido de, tipo, seja bem expositivo, tipo, fale tudo que você gostaria e que agregaria pro grupo, mas não fique, tipo, barrando as ideias de quem der ideias boas também. Daí, nessa parte também, linkando lá, então, se ninguém assumir a liderança, tipo, do grupo, tenta você ser a liderança. Tipo, você pode até, às vezes, ter isso em mente, assim, tipo, geralmente tem uma pessoa que assume um pouco a liderança para, tipo, guiar o grupo e entra nessa parte de, vocês podem pensar, tipo, não, mas aí o cara vai ser o líder e ele vai ter que falar bastante. Tipo, não, você pode ser o líder justamente para instigar as outras pessoas a falarem mais. E daí você vai ser visto, tipo, não, o cara ele só tá, tipo, guiando para, tipo, todo mundo convergir para um ponto, né, comum, assim. Então, isso é um ponto bem valorizado também se você souber, tipo, guiar o grupo e se ninguém, às vezes o grupo tá meio bagunçado, como na minha ocasião, tipo, às vezes o pessoal pegava um tópico e começava a discutir aquilo. Tipo, na minha dinâmica era um problema empresarial, tipo, fictício que a gente tinha que resolver. Então, às vezes a galera se, tipo, empacava num ponto, começava, tipo, às vezes até a fazer brincadeira, assim, né, tipo, do momento, mas só que tinha tempo corrido, tipo, era, sei lá, meia hora pra gente discutir aquilo e dali 5 minutos apresentar pro pessoal. Então, se você souber, tipo, não, a gente tá perdendo tempo com coisa que não vai agregar tanto pra nossa apresentação daqui a pouco, tipo, fale isso pro pessoal, numa boa, tipo, não, vamos focar aqui no que tem que ser feito, que isso também vai ser visto muito positivamente. E outra parte é justificar tudo que vocês decidiram com bons argumentos. Então, mostrando um exemplo, tipo, teve um amigo meu que tentou o processo seletivo junto comigo e a gente teve duas situações iguais. A gente, dentro lá da dinâmica, a gente iria
ter que demitir uma pessoa da empresa. Era tipo uma empresa que estava à falência e daí teria um funcionário tipo leal à empresa, só que ele estava pouco produtivo. E a gente tinha um orçamento destinado na situação para fazer melhorias na empresa para tipo, alavancar o resultado e sair da situação que estava. Então, tipo, o nosso grupo, né, era um grupo de 4 pessoas, a gente decidiu que talvez seria melhor demitir essa pessoa pouco produtiva para ter o orçamento para investir em outras áreas. E isso, tipo, na visão dos avaliadores, seria algo, tipo, né, eles iam questionar isso com certeza. Então, esse meu amigo, ele falou que ele teve essa decisão também, só que na hora que questionaram ele sobre isso, ele, tipo, travou, assim, ele não conseguiu expressar bem, ele falou, não, a gente só vai demitir porque o cara tá pouco produtivo e daí questionaram ele mais e ele, tipo, não soube argumentar bem porque o ponto dele estava sendo, né, tipo, por que ele estava defendendo aquilo. Então, depois a gente trocando ideia, ele falou que isso contou muito negativamente para ele provavelmente ter sido eliminado nessa parte do processo. E eu não. Eu, tipo, com o nosso grupo, a gente estruturou muito bem e falou, não, a gente está demitindo porque a gente tem esses outros investimentos aqui dentro da planilha lá do processo que a gente iria usar o dinheiro da demissão para avaliar aquilo. E a gente está demitindo a pessoa exclusivamente porque a gente precisa do orçamento e não por conta de, né, não achar que o cara poderia reverter a situação. Então foi uma explicação muito mais embasada e que daí os avaliadores tiveram, não, então eles tipo, decidiram em conjunto e essa decisão faz um sentido lógico, né? Você tem um raciocínio disso. Então é esse ponto aqui de justificar bem os argumentos. E outra coisa é não entrar em choque se eles te colocarem na parede. Então justamente a dinâmica é para te botar numa situação desconfortável. Tipo, você vai ser questionado pelas suas decisões, seja qualquer ela que seja, e você tem que ter isso em mente já antes de ir. Então, tipo, cara, não é nada pessoal, os avaliadores não são, tipo, uns cuzões que estão ali, nossa, tipo, destruindo porque eles querem. Eles têm que fazer isso para ver quem se encaixa melhor no perfil da empresa. Então, você, tipo, fique tranquilo e, tipo, vá mais relaxado porque isso vai acontecer e, tipo, não é algo que deve, tipo, deixar, tipo, nossa, agora eu tenho que fazer tudo certinho porque eles vão me perguntar e vão me botar na parede e, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer. Então, vá tranquilo que, tipo, é a melhor opção. Então, daí na entrevista teve esses tópicos, então você saber tudo da empresa. Tipo, eu antes de ir para a empresa eu pesquisei tudo, tipo, sobre alcance, entrei no Facebook deles, vi todas as publicações, li tudo, pesquisei no Google, vi, tipo, entrevistas que alguns membros tinham dado fazia um tempo, então você saber tudo e você vai poder contar isso lá na hora e tipo, mostrar que você já se interessou pela empresa antes mesmo de estar dentro dela. E aqui então tem o teu pitch de 5 minutos, então você já provavelmente fez um lá pro vídeo de 2 minutos, então tenha um pouco mais longo que você conte a tua história e detalhe um pouco mais aquela jornada do herói que eu falei. Tenha em mente essas atualidades sobre o seu ramo, então provavelmente as pessoas irão te perguntar ou podem te perguntar tipo algo, qual que é a tua opinião sobre esse tema e tal. Tipo, citando o meu exemplo, na minha entrevista teve uma hora que o entrevistador perguntou, e agora, tipo, olha essa notícia aqui, ele me mostrou uma notícia que era, porque às vezes você acha que, tipo, era a notícia na verdade, tantos por cento das empresas do Brasil, tipo, um percentual bem alto, fecham em menos de um ano. E tipo, daí ele falou, e o que você acha que são os motivos para acontecer isso? E daí eu, tipo, sabia responder. Eu pensei, sei lá, por conta de, tipo, carga tributária muito alta às vezes, ou pela pessoa achar que é fácil de abrir um negócio, e aí o cara não estuda bem a fundo o que ele vai fazer, e daí ele, tipo, abre e dali um ano já está fechando porque ele não estudou e não estruturou bem o negócio dele. Então, é um exemplo de atualidades que você, tipo, deve ficar ligado porque você pode ser perguntado sobre alguma coisa assim. E aqui, tipo, se encaixa lá dentro do saber tudo sobre a empresa, mas saiba todos os projetos importantes que a empresa participou e realizou. Então, ali na empresa Júnior na Alcance, eles tinham feito uma reforma, um projeto para uma reforma estrutural no prédio lá de Palotina. Então, é um dos projetos nossos que tipo, é mais ou maior, assim, porque foi tipo, algo bem grande quando eles eram relativamente novos. Então,
você pode mostrar que você sabe disso falando, tipo, que nem, sei lá, em algumas situações da entrevista você encaixa esses fatos que você conhece a empresa. Então, você sempre está mostrando esse interesse, assim, antes mesmo de ter entrado na empresa. Aí, outra coisa é ler o blog. Então, você lendo o blog, você geralmente tem o nome da pessoa que escreveu o artigo e você consegue, tipo, buscar ela, né, nas redes sociais, que vai entrar nesse ponto aqui que eu já vou falar, mas você lê e você consegue, tipo, lendo os artigos do blog, você consegue traçar o perfil das pessoas que estão lá dentro. Então, por exemplo, o nosso blog tem bastante coisa sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento verde e tal. Então, pô, você lê lá, tipo, tem, sei lá, dos 10, 15 artigos que tem metade sobre isso. Então, eles valorizam muito esse ponto e é algo que eu posso incorporar quando eu for falar dentro da entrevista. Então, você puxa esses ganchos e você sabe que isso provavelmente vai, tipo, fazer a pessoa, né, ter uma empatia com você, porque ela tá, né, você tá englobando os temas que ela gosta, provavelmente que ela escreveu sobre também. E o último ponto é você stalkear as pessoas nas redes sociais. Então, você consegue descobrir muito sobre todas as pessoas olhando o perfil delas. Então, você vai lá e vê que o cara, gosta de, sei lá, de marketing, ou o cara reposta sempre umas frases motivacionais sobre algum personagem, ou que o cara gosta de ver série. Tipo, você tem background para fazer um gancho com coisas que a pessoa gosta. E, tipo, isso a pessoa vai ficar, caralho, você também gosta das coisas que eu gosto? Tipo, ela vai, né, ter essa empatia com você. Então, isso aqui você consegue fazer de forma fácil. Geralmente o pessoal tem perfil que você consegue acessar o que ela curte e você consegue traçar mais ou menos a abordagem que você tem que ter. E daí, no período trainee, primeira coisa de tudo, né, é proatividade. Então, se você, passou ali da entrevista, vai participar do período trainee. Então, é geralmente um mês ali que você vai ficar dentro da empresa, aprendendo e fazendo coisas para ver se você realmente está capacitado para entrar. Então, a proatividade sempre vai ser, a mãe de tudo, que você tem que mostrar que você está com muito gás de querer entrar ali. Então, como que você demonstra essa tua proatividade? Você sempre entregar mais do que é pedido. Então, se eles falam, entregue um texto aí de, no máximo, sei lá, uma página. Você fala, vou tentar escrever mais. Ou se, sei lá, você vê que o pessoal não curtiu tanto de fazer uma atividade, daí você faz ela com muito afinco. Por exemplo, teve uma atividade pra gente que era pra você fazer uma arte pro Instagram. E daí teve pessoas que, uma mídia, poderia ser vídeo ou foto. E a maioria do pessoal fez foto, porque é algo mais simples, algo mais fácil de fazer. Mas o pessoal que fez vídeo, se destacou bem mais. E eles comentaram depois, o pessoal que fez o vídeo, parabéns, porque é algo muito mais trabalhoso e que vocês, né, já tem esse ponto a mais por ter feito algo diferente. Então, entra nesse sentido aqui. Daí, ficar um horário extra na sede. Então, geralmente, né, termina os horários de empresa júnior, sei lá, 5 horas, 5h30, e a galera já vai indo embora. Se, tem gente lá que é membro antigo, fique na sede, mostre interesse e vá trocar ideia com os membros. Então, vá perguntar sobre a empresa, vá perguntar sobre como que eles estão tocando, seja proativo e queira saber coisas, genuínas, assim, não vá só, como que eles estão avaliando o processo e tal. Então, se você, tentar se aproximar das pessoas, ficando um horário extra, você já consegue aliar com esse ponto aqui, que é, sempre que você puder falar com o pessoal, né, no dia a dia, assim. E outra coisa que também pesou bastante lá é pontualidade. Então, você sempre, chegar no horário na hora dos compromissos que foram marcados. Lá, o pessoal às vezes não chegava e os ex-membros cobravam isso às vezes e falavam, vocês têm que chegar no horário. Então, é um ponto bem positivo você estar sempre no horário e mostrar que você está comprometido com aquele propósito. E daí, é um período curto, então vale a pena muito você dar um gás e, né, fazer o coisa da maneira mais intensa que você conseguir. E
o último hack que eu passo para vocês é que você, no fim, quando você provavelmente vai ter que apresentar sobre o projeto que você fez durante o período trainee, leve um material impresso. Então, tipo, mostrando o meu exemplo, eu vi que a nossa apresentação de slides não estava tão legal quanto eu gostaria, estava faltando alguns pontos, assim, tipo, ela visualmente não tinha sido eu que tinha feito, tinha sido minha dupla, e eu achei, não, a gente tem que ter um diferencial aqui que vai pesar mais. E daí eu fui tipo, o nosso projeto era entregar uma renderização de uma casa, então a gente tinha feito uma casa para um cliente também fictício, e daí eu pensei, pô, eu vou renderizar essas fotos da casa, dos cômodos, e entregar isso impresso para eles. E cara, quando eu fiz isso, tipo, brilhou o olho da pessoa, ela falou, nossa, a gente tá, tipo, querendo implementar isso, então era algo que eles queriam fazer, tipo, entregar para os clientes algo impresso na entrega deles, e que a gente fez e, tipo, com certeza contou bastante ponto positivo, porque foi algo que pouca gente faz, né? Então, a parte de networking é o terceiro pilar aqui. E até reforçando o que o Gui falou, da parte ali de trocar ideia com o chefe, instigar tipo, esse contato com a galera lá no estágio e agora no trabalho, né? Os períodos de mais aprendizado que eu tive lá foram tipo, ficando depois do horário, que daí ficava só eu e meu chefe, porque chefe, diretor, gerente sempre fica mais tempo, né? E tipo, daí fica só você e ele, e cara, tipo, naquele momento dá pra extrair muita informação, então tipo, é um insight bem massa que dá pra levar pra vida profissional também. E tudo que o Gui falou serve tipo, não só para empresa júnior, né? Reforçar esse ponto também, vale para estágio, então, e para qualquer entidade acadêmica que a gente for prestar processo seletivo. Então, pô, dicas muito massas. E falando rapidinho de network, para a gente não estourar o tempo aqui, acho que vai passar uns 5 minutinhos no máximo. Então, a forma mais fácil de fazer networking, por que é importante fazer networking, né? Passando em um exemplo prático, eu tô hoje na empresa que eu tô por causa de networking. Qual que é a lógica lá dentro da empresa onde eu tô? Não existe processo seletivo para J. Malucelli Investimentos. Qual que é a dinâmica? Quando abre uma vaga lá, tem mais ou menos 20 pessoas na empresa, todo mundo pode indicar alguém para aquela vaga, ou até mais de uma pessoa. E a partir do momento que você faz isso, você está botando o teu na reta. Porque se você colocar alguém muito ruim lá, e essa pessoa for aceita e esse cara não desempenhar, você se queima na empresa. Você fica, porra, né? O Cleto indicou um cara ali que foi mal. Então, você tem custo menor para a empresa, porque a empresa não precisa triar uma porrada de currículos, 300 currículos, 1000 currículos, e tipo, você pega pessoas tipo, na vírgula ali, na veia, que vão tipo, dar o gás ali para estar na empresa. E você gera uma escassez também, né? Pô, nunca tem processo seletivo dessa empresa, como é que faz para entrar? Cara, tipo, só na indicação. E tipo, muita gente vê isso de uma maneira pejorativa às vezes, né? Ah, só indicação, é só quem indica. Mas não, tipo, tem essa lógica aí por trás. Tipo, se você está lá é porque alguém depositou a confiança do emprego que ela tá em você. Então, e você honrou e fez valer aquilo, e daí é um ciclo que vai se perpetuando. Então isso aqui vale principalmente até para o mercado financeiro aqui em Curitiba, que é muito restrito e tipo, não tem vaga de estágio aberto. A gente acaba tendo que tipo, minerar essas vagas através de network. Mas que eu acho que se aplica para qualquer mercado, né, em qualquer setor que a gente vai atuar. Então, usando as redes sociais é o método mais fácil de estabelecer boas conexões e, cara, eu não vou falar para vocês fazerem agora, mas vocês podem fazer isso hoje. Entra no LinkedIn, é um passo a passo aqui, tá? Entra no LinkedIn, pesquisa uma empresa que você curte e que você queira trabalhar daqui 6 meses, daqui 1 ano e procura lá, estagiário. Você vai achar uma porrada de estagiário que trabalha naquela empresa. Vai no perfil de qualquer um, dá uma fuçada na galera, vê algum que você acha que tem uma cara de gente boa, que vai te responder e que vai ser parceiro. Se apresenta, escreve um pitch rápido ali, uma mensagem e pede o número do WhatsApp. Fala tipo, eu queria trocar uma ideia, queria saber mais como é que é trabalhar nessa empresa, as pessoas gostam de contar, né, sobre a vida delas. Até a gente tá passando tempo aqui por causa disso, né, tipo, a gente gosta de falar do que a gente faz. Então, se apresenta, já pede o número do WhatsApp. A partir do momento que você tem o WhatsApp, você cria uma conexão pessoal com a pessoa. Pô, o WhatsApp é uma coisa bem pessoal, né, você não sai distribuindo por aí pra todo mundo. No WhatsApp, troca uma ideia com a pessoa. E daí, tenta explorar, tipo, de uma maneira mais informal, fala de uma maneira mais de boa, e já tenta ficar meio parceiro, assim. A partir do momento que você trocou umas ideias de alguns dias, marca um almoço ou um café, tipo, gera um compromisso. Por que eu acho que o almoço é melhor que o café? Porque todo mundo almoça, né? A gente sempre almoça, todos os dias. Então, não é uma coisa que a pessoa tem que encaixar a saída com você na rotina. Ela vai almoçar em algum lugar e ela já pode almoçar junto com você. O único revés é que você vai ter que ir até a pessoa muitas vezes, né? Até você pode pagar o almoço para ela, para gerar também uma empatia legal. E se não rolar o almoço, o café também cumpre o mesmo propósito. E daí, tendo esse almoço ou café, tipo, pô, você viu a pessoa, daí você vai gerar, tipo, aquela conexão forte, né? Porra, vai perguntar tudo sobre a pessoa, extrair o máximo de informação.
e vai manter o contato. Então você pode manter o contato pelo WhatsApp com essa pessoa. Se você quer o estágio daqui 6 meses, daqui 1 ano, mantenha o contato. Todo mês manda uma parada, pergunta, e aí, como é que tá na empresa? Cara, você ficou já tipo amigo daquela pessoa, entendeu? E a cada 3, 4 meses você marca um follow-up tipo de um novo almoço com café. Então você está sempre encontrando, sempre vendo aquela pessoa. E às vezes você desenvolve boas amizades fazendo isso. Então eu tenho 2, 3 exemplos de pessoas que tipo, eu fiz isso e hoje são bons amigos meus. Não é tipo aquele amigo de sair tomar uma beira, né, de sair de casal e tal, mas, porra, network. E outra forma de fazer é a forma face-to-face, que é mais porrada, né, que a gente tem mais receio, às vezes, de fazer. Então, cara, tipo, pra fazer um networking face-to-face tem que ver e ser visto. Um exemplo é, tipo, cara, você vai no evento, você entra na primeira fileira. Tipo, é impossível que se você fizer uma pergunta, alguém não vai te ver, alguém não vai te notar. Dá a cara a tapa. Então, você também, tipo, cara, você pode fazer uma pergunta idiota, pode toda a plateia inteira rir de você, mas, cara, você que tomou a proatividade ali de fazer uma pergunta pro palestrante, de falar com o palestrante no final da palestra e gerar essas conexões. Quanto mais você faz isso, menos vergonha você tem. E quando você assume um cargo de liderança numa entidade, você começa a fazer esse network de uma maneira passiva. Então, tipo, as pessoas vêm até você para te conhecer, para ouvir o que você tem a dizer. E daí, tipo, é mais fácil ainda. Então, também é um insight legal. E daí, o mindset que me fez, tipo, me blindar até para começar a página, começar a mandar story todo dia que nem maluco, mostrando minha cara ali, tipo, cara, o que é maior? O teu propósito de vida, tipo, a tua vontade de atingir um grande objetivo ou a tua vergonha? Então, cara, um grande objetivo, eu penso isso toda hora, né? Porque eu tô bem com vergonha, que eu tô meio receoso. Então, eventos de entidades acadêmicas, participar de entidades acadêmicas, você gera um networking legal, né? Pô, participando de centro acadêmico, ligas, empresa júnior, participando de eventos, e a questão dessas vagas ocultas é o que eu comentei já no início, que é, tipo, existem vagas no mercado de trabalho que não vão abrir processo seletivo. Tipo, você vai entrar na empresa se você tiver boas conexões. Então, a gente, tipo, não valoriza toda essa lógica aqui da maneira que deveria, eu acho, porque não chega um professor e joga isso na tela pra gente, né? A gente acaba tendo que aprender na marra e às vezes pode deixar passar boas oportunidades por não ter essa visão já desde o início. Legal? Então, o último passo, que é o primeiro, na verdade, né? Tipo, cara, pra você ter capacitação, pra você manjar de processo seletivo, desenvolver teu networking, conseguir um estágio, aplicar as etapas do ciclo e investir tua grana, você precisa, lá no início, investir em você mesmo. Então, pensa assim, você tem dinheiro, o que eu vou fazer com R$500 ou R$1.000 hoje? Comprar ações da Vale do Rio Doce, da Petrobras, do Banco do Brasil, ou, tipo, comprar um curso de Excel e investir na minha capacitação. E às vezes a gente fica com uma dor de gastar essa grana que, tipo, comprar um curso, tem isso no YouTube. E daí no YouTube você nunca assiste, né? Você tem lá um monte de curso, um monte de conteúdo, tudo desorganizado, tudo bagunçado. E você não gasta nenhum. E daí, tipo, você compra uma ação que, tipo, cara, comprar uma ação é acreditar no potencial daquelas pessoas que estão atrás daquela empresa de gerar um resultado financeiro. E daí, tipo, você acredita mais no potencial daquelas pessoas do que no teu próprio. Tipo, não faz sentido, né? Você tem que, tipo, investir em você mesmo. Tipo, você é o único protagonista da tua vida. Então, você precisa, tipo, ter essa confiança de que você cria um comprometimento. Se eu investir em mim mesmo, tanto com tempo quanto com dinheiro, quer dizer que esse dinheiro tem que voltar lá na frente de alguma forma. Eu tenho que conseguir um estágio melhor, eu tenho que conseguir um bom emprego, eu tenho que, se eu abrir uma empresa, essa empresa tem que dar resultado. Então, tipo, isso cria essa vontade de reaver esse valor que você investiu. Então, o efeito psicológico também é bem válido. Basicamente, existem 2 formas de acumular, né? Reduzir despesas e aumentar a renda. Então, nos primeiros anos que eu fui aprendendo sobre investimentos, eu foquei muito nisso aqui. E hoje eu estou focando mais nisso aqui. Então, eu não tenho hoje, tipo, apego ao dinheiro. Eu tenho um pouquinho de grana guardada lá, mas boa parte está líquida. Tipo, eu posso resgatar quando eu quiser, porque se surgir uma oportunidade, como surgiu de eu ir lá para Nova York, até não comentei aqui, né? Tipo, eu fiz um estágio lá em Nova York, agora no banco de investimento, em junho. E eu consegui ir porque eu tinha uma reserva de emergência que não estava presa lá numa aplicação financeira. Eu podia resgatar e usar aquela grana. Então, e eu acho que, pô, eu investi uma grana razoável para ir lá, né, pagar passagem, me mantive um mês lá, tive que pagar alimentação, moradia, os caras não me pagaram lá, tipo, eu tive que ir com a grana do bolso, mas só de ter ido já, pô, foi uma puta oportunidade, nunca tinha ido para os Estados Unidos. Então, cara, eu acho que ter feito um estágio na área agrega para o meu currículo e futuramente vai se pagar, vai aumentar minha renda. Então, é focar também em tudo isso aqui, cursos, livros, eventos, porque essas 3 coisas ninguém tira da gente: conhecimento, experiências e network. Então,
foca a tua atenção para esses 3 pilares aqui. Aqui tinha alguns exemplos, mas eu vou deixar passar para a gente não estender muito. Então, tanto comprar tempo, o exemplo aqui da moto, tipo, lá atrás comprei uma moto porque reduziu minhas distâncias de deslocamento, eu consegui, tipo, ganhar tempo, então eu não tenho pira nenhuma de ficar andando de moto para lá e para cá, eu queria, tipo, ganhar agilidade na minha rotina, ter mais tempo para estudar, para dormir. E comprar saúde também, tipo, me deu um burnout uns tempos atrás, eu comi uma parada estragada, misturei com café, tipo, porque assim, lá na frente do trabalho tem um lugar que vende sanduíche natural a R$7 e tem um lugar na frente que vende esfirra de calabresa por 6. E eu ia na esfirra de calabresa, né, porra, mais responsa ali, o rango alimentava mais. E, porra, foi bem aquela esfirra ali que tava estragada e, tipo, pô, me deixou uma semana de cama. Então, cara, economizando R$1 por dia, tipo, e daí eu perdi uma semana de trabalho, uma semana de facul. Pra quê, né? Tipo, cara, compra saúde, faz uma academia, come uma coisa boa. Eu almoço na Rio, eu curto pra caramba a Rio. Tipo, também não tô falando assim, não, tem que gastar dinheiro aqui, gasta R$30 por dia pra almoçar, não. Faz as coisas de uma maneira balanceada. E os outros exemplos também falando bem rápido, tipo, eu tenho um amigo que é um Apple Boy, tipo, o cara tem tudo da Apple, certo? O Bernardo conhece até. Tipo, cara, o cara tem tudo da Apple, é AirPod, é MacBook, é Apple TV, a porra toda. E, cara, tipo, ele não tem as paradas da Apple pra ostentar pros outros, tipo, não, eu sou o Apple Boy aqui. Não, tipo, cara, ele falou assim, tudo que eu tenho da Apple aumenta a minha produtividade, tipo, eu quero fazer tal parada, tipo, já tá conectado, já é isso, eu já entro no carro, já conecta automático, já põe pra tocar um podcast, vou ouvindo o podcast pra ir pra faculdade, já chego lá com várias ideias e, tipo, cara, entende? Tipo, usar as melhores ferramentas ao teu dispor, eu acho que essa que é a melhor lição. E do intercâmbio, é parecido com a experiência que eu tive lá do estágio, tipo, cara, investe numa experiência internacional, tipo, isso também é uma parada que se você tiver o dinheiro, tiver a disposição, vale muito a pena. Então, essa aqui é a mensagem que a gente queria passar pra vocês hoje. Se vocês cumprirem tudo isso, é uma parada que a gente não vai falar em sala de aula e que vai fazer diferença na carreira aqui de todo mundo. E pra finalizar, a gente tem uma surpresa. Boa. Na nossa página a gente tem... Alguém aqui já segue a página? Aí, boa, uma galera. Vocês sabem que a gente tem o Close Friends lá, né? E volta e meia a gente desperta a dor na galera lá, né? Tipo, agora eu vou passar uma parada muito massa, que eu vou abrir minha carteira de investimentos, mostrar quantos reais, meus milhões aqui na bolsa. Daí eu bloqueio isso, tipo, não mostro pra ninguém, só pra galera do Close Friends. E daí, tipo, é uma parada que a gente compartilha um conteúdo mais insider, assim, de quem tá dentro do mercado, de quem tá vivendo na prática o dia a dia. E às vezes, tipo, são coisas que eu não gostaria de expor pra todo mundo, porque eu acho que é um conteúdo, tipo, de muita qualidade que não é válido ficar, porra, jogando isso pra tudo quanto é lá. Ou seja, tipo, esse Close Friends, ele vai abrir lá dia 16 de outubro. Então a gente abre, ele é gratuito, tá? Ele sempre vai ser gratuito. E a gente vai abrir ele no dia 16 de outubro, mais ou menos daqui a um mês. Mas, para quem está aqui na palestra de hoje, vocês vão poder participar do Close Friends agora, já a partir de hoje. Então a gente vai abrir para vocês, é um conteúdo exclusivo. Às vezes a gente era mais conteúdo para o Close Friends do que para a página. A página hoje tem 1.800 seguidores, o Close Friends tem menos de 100 pessoas, eu acho. Umas 130. Umas 100 e pouquinhas. Então é tipo a galera que tá afim de tipo, aplicar as paradas que a gente tem para compartilhar mesmo. E como que faz para participar? É só seguir a gente lá no Insta, manda um inbox contando o que vocês mais curtiram dessa palestra aqui. Então manda esse feedback pra gente, que daí a gente consegue compartilhar lá na página também. E fica bem legal pra gente ver o que vocês mais gostaram. E daí a gente vai adicionar vocês hoje ainda e vocês vão poder receber esse conteúdo diferenciado ad eternum. Tipo, a gente não tem um limite de prazo assim que a gente vai fechar. Eventualmente a gente vai continuar produzindo conteúdo por lá. Fechado? Quem tem interesse tipo, de aprender mais sobre o mercado financeiro para trabalhar, a gente tem um grupo no WhatsApp também, que daí o foco é bem estágio no mercado financeiro. Daí se alguém tiver interesse, às vezes é uma carreira que, tipo, quero aprender um pouco mais, ver quais são as opções, também manda pra gente lá quando for mandar o feedback, fala que quer entrar no grupo do WhatsApp também, que daí a gente também te adiciona lá no grupo do WhatsApp. Então, para dar esse presente massa aí para todo mundo que está aqui, que prestigiou numa sexta-feira nublada aí, friozinho e prestigiou nossa palestra aqui. Então, era essa a mensagem e, porra, obrigado pela participação. Alguma dúvida? Alguém quer trocar uma ideia? Acho que para não estender muito, a gente pode fechar, né? Se alguém quiser trocar ideia agora depois da palestra, a gente vai ficar aí bem de boa.
Muito obrigado, foi muito bom falar para vocês. Agradeço ao Ernesto e toda a equipe aí da SAEC de novo por proporcionar esse ambiente aqui de aprendizado e de a gente poder expor essas ideias. Espero que vocês levem isso pro resto da vida. Valeu, obrigadão.